Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Outro vídeo no canal Fernando Gil, Economia sem Ideologia. Desde já eu quero dizer a vocês que é um tema polêmico, porque certamente por uma ou outra pessoa vai ser politizado, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo não é avaliar o governo Lula e nem tampouco qualquer perspectiva, qualquer ilação de que o meu pensamento se remeta ao resultado das eleições de 2022. Não é isso não. O que eu quero, meus amigos, mesmo diante do tema que torna-se polêmico, porque as pessoas tendem a politizar aquilo que leem, aquilo que ouvem, meu objetivo é tão somente mostrar para vocês que impacto que pode ter uma avaliação como essa, que impacto que pode ter no mercado financeiro, inclusive, uma notícia como essa, que na verdade emana de uma pesquisa que foi feita por um instituto de pesquisa bastante qualificado e que certamente se fez dotar de metodologia técnica para poder aferir aquilo que está aí. A aprovação de Lula recua a 51% e a avaliação positiva e negativa do governo tem empate técnico, indica genial. Pesquisa divulgada nessa quarta-feira aponta crescimento da reprovação do petista entre evangélicos. Pode parecer algo político realmente. Certamente isso aí anima muito os eleitores do presidente Bolsonaro. Ou então, se você quer acreditar que existe esquerda ou direita, anima muito aqueles que se auto-intitulam como direitistas. Mas a verdade é que isso tem um impacto, já que algumas pessoas querem então entender que existe a direita e a esquerda, isso tem um impacto tanto na vida de quem é direitista como na vida de quem é esquerdista, porque tanto o direitista e o esquerdista vivem a mesma situação, se submetem à mesma conjuntura. Os seus investimentos, as suas empresas, a sua remuneração, a sua vida, a inflação, a renda, o emprego, ou seja, essas variáveis, elas impactam tanto para quem está na direita como para quem está na esquerda, mais uma vez dizendo eu aqui que realmente não acredito nisso. Então, essa avaliação ela foi feita com uma metodologia técnica, naturalmente qualificada, para poder aferir o que aconteceu. Existe normalmente uma diferença, eu diria assim, mínima, entre aferições realizadas por determinados institutos. Mas a grande questão é que, muito mais importante de saber se isso realmente está correto ou incorreto, a minha intenção é mostrar o que pode impactar. Então vamos lá. A nova rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, traz notícias preocupantes para o Planalto. E aí eu quero dizer para vocês que essas notícias preocupantes para o Planalto significa tão somente dizer que são preocupações políticas, porque, na verdade, deveria trazer preocupações econômicas, técnicas, porque muito mais importante do que a aprovação de um presidente é o nosso bem-estar. Levantamento indica que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel derrubaram a avaliação do petista a seu nível mais baixo na terceira gestão. A pesquisa aponta também que a percepção geral sobre o governo piorou e chegou a um empate técnico entre positivo e negativo. Nesse fato, ainda vamos falar sobre isso nesse vídeo, pode ter existido realmente uma confusão entre a contrariedade do que o Lula falou sobre esse conflito Israel e a Palestina, e a partir daí todas as respostas em seguida podem realmente ter sido mostradas com relação à opinião central do Lula e o impacto que isso gerou na sociedade, principalmente para aqueles que não votaram no petista no ano de 2022. Existe essa confusão e isso, meus amigos, precisa ser depurado pelo mercado financeiro, isso é depurado pelas agências classificadoras de risco, Brasil, isso também é depurado por todas as organizações quando vão confeccionar os seus planejamentos estratégicos. Em relação à pesquisa anterior, em dezembro, a aprovação do presidente recuou 54 para 51 e a desaprovação avançou 43 para 46.
Distância entre os grupos que aprovam e desaprovam o trabalho do chefe do Executivo Federal era de 11 pontos, margem que agora baixou apenas para 5 pontos. É verdade que, como eu falei, isso começa a ser comemorado por quem votou no presidente Bolsonaro. Mas isso não deve ser objeto de comemoração, porque isso desestabiliza o mercado, desestabiliza os indicadores econômicos. Quando isso se acentua, começa a acontecer fuga de capitais, porque os investidores entendem que existe instabilidade no país. Não existe essa percepção, não existe essa situação de comparação entre taxas de juros. Ah, mas a taxa do Brasil está 50, a taxa de juros dos Estados Unidos está 3. Não é uma discrepância assim, eu estou falando hipoteticamente. Mesmo com uma diferença abissal, que não é o caso nos dias de hoje, o investidor ele quer um porto seguro. E por querer um porto seguro, quando entende essa desestabilização, ele faz migrar os seus investimentos daqui para fora. E aí acontece o seguinte, quando, na verdade, existe um fluxo de saída de dólar maior do que o de entrada, o que vai acontecer com a taxa de câmbio é que o dólar vai subir. E a partir daí, você produz uma inflação de oferta em função do encarecimento dos seus insumos. Isso prejudica as tuas viagens, ou seja, o Brasil fica mais pobre porque a sua moeda desvalorizou. Por outro lado, você pode dizer que os produtos brasileiros podem ficar mais competitivos, porque o dólar baixou, quer dizer, o dólar aumentou, o real desvalorizou e os nossos produtos ficam mais baratos. É verdade, mas depende do segmento. Por exemplo, esse segmento pode ser um conteúdo que tenha uma parte substantiva de importações. Então, isso aí não significaria tanta competitividade assim para os nossos produtos. É por isso que existe a taxa de câmbio de equilíbrio, que precisa naturalmente ser monitorada pelo mercado, pelas empresas, para que não haja perda de competitividade. Porque se houver perda de competitividade, o comprador lá de fora decide comprar na Argentina, decide comprar na Bélgica, na Espanha, dependendo do país que lhe ofertar um insumo, um produto que seja mais competitivo. Vocês entenderam? Então isso aí não pode ser comemorado pela sociedade. Muita gente comemora a deterioração de um governo, quando na verdade essa própria deterioração ela impacta exatamente na própria vida desse indivíduo. Então vamos lá, em relação à pesquisa anterior, a aprovação do presidente recuou de 54 para 51, a desaprovação avançou de 43 para 46, aí tem alguns pontos importantes, e aí eles falam aqui que a avaliação negativa do governo subiu 5 pontos percentuais. Como eu falei, isso aí é péssimo, porque as agências classificadoras de risco estão monitorando, os fundos de investimento também. É muito importante que esses fundos eles tenham segurança onde vão investir, porque aí eles retiram o capital daqui e vão para outro lugar. Como eu falei, na verdade as organizações elas entendem que talvez em função dessa desestabilização, dessa deterioração dos indicadores econômicos, da popularidade, esse derretimento da popularidade do governo implique em instabilidade e, a partir daí, os seus projetos de investimento acabam sendo adiados até que tudo se estabilize novamente. Então, isso não é para comemorar. Isso aí é algo para você lamentar e apresentar a sua contribuição como cidadão para que tudo melhore. Então tem aqui as avaliações sobre regularidade do governo, sobre competência do governo, enfim. Então está aqui a metodologia explicitada. A pesquisa da Quest foi contratada pelo Banco Genial, entrevistou pessoalmente 2.000 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados do país entre 25 e 27 de fevereiro. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eles mostram aqui qual foi a metodologia que eles usaram. Então está aqui, a percepção sobre a economia também influenciou negativamente a avaliação do governo. Entre os entrevistados, 38% responderam que a economia piorou nos últimos 12 meses e o avanço de 7 pontos percentuais, houve queda de 8 pontos percentuais entre os que dizem ter havido uma melhora no período, porque, na verdade, confunde-se muito política com técnica. Um dado como esse vai ser comemorado politicamente, é verdade, por alguns e lamentado politicamente por outros. Mas a verdade é que não pode haver mistura nessa percepção.
Agora, aquele que está analisando lá de fora vai analisar o dado, não vai analisar se houve ou não uma mistura, se o país está polarizado ou não. Pode até haver isso, é por isso que existe ali uma margem de erro. E essa tomada de decisão, diante de algumas agências classificadoras de risco, ou até mesmo de alguns fundos de investimento, que são fundamentais aqui, na verdade, é bastante eivado essa análise de calibragem, ou seja, de análises pormenorizadas para que não haja erro, porque senão você também faz migrar o investimento daqui, que pode ser bastante sólido, vai para outro lugar e ocorrem perdas, até de maneira desnecessária. Então, o governo, naturalmente, tem que primar sempre pela estabilidade da sociedade. Um clima político, eu diria, importante, é fundamental para a economia do país. Então, tem aqui um dado que me chama muita atenção, tem os dados aqui, é por isso que eu acho que dá para depurar. Olha aqui, ó. A Genial destaca que a queda na aprovação também acontece, ainda que de forma menos acentuada, entre as mulheres, eleitorado que tradicionalmente apoia o presidente. Ao questionar se o eleitor percebe se o governo se preocupa com ele, a pesquisa encontrou um empate. Enfim, tem aqui a rejeição dos evangélicos, que, na verdade, fazem parte majoritariamente do eleitorado do ex-presidente da República. Então está aqui, ó, o presidente entra em segundo ano do governo com uma piora na avaliação dos evangélicos. O trabalho de Lula é reprovado por 62%, apesar dos acenos de aproximação, porque a Câmara deu um aval para avançar a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária para igrejas. O governo ainda é avaliado negativamente. Eu quero até ofertar aqui a minha opinião. Eu acho que isso aí é uma medida claramente política para poder abarcar, sinceramente, independente da sua crença, eu estou falando tecnicamente, para poder abarcar apoio, assim como no governo anterior também. Ficou pensando aqui. É uma organização, gera emprego, gera renda, ela ofere rendimentos, tem que ser tributada sim. É uma organização, tem que ser tributada. Eu realmente não consigo entender por que isso acontece. Acontece porque você aí paga imposto. Então, o pastor também tem que pagar imposto. É polêmico que eu estou falando, mas é verdade. O pastor também tem que pagar imposto. Você paga, ele também tem que pagar. Ele também compra carro, ele também compra casa, ele vai ao supermercado, ele tem a vida dele, tem que pagar, ué. Então, por que os governos ficam, então, gerando essa continuidade de imunidade tributária para quem é dono de igreja ou para quem é pastor, seja lá qual é a denominação? Isso é polêmico que eu estou falando, né? Mas eu sabia que ia ser polêmico. Mas por que isso acontece? Isso é político. É tão somente político, para você poder, então, obter o apoio eleitoral, não econômico, eleitoral daqueles que, na verdade, sejam evangélicos. Não tem problema nenhum de ser evangélico. Não estou indo contra os evangélicos, estou falando tecnicamente. Isso para o governo é muito ruim, isso para a sociedade é muito ruim. O nome disso é injustiça tributária. Então, isso aí é uma medida que, na verdade, vai fazer perpetuar um ganho político e não um ganho técnico para a sociedade, não um ganho de arrecadação, porque deveria ser, porque todo mundo sabe que faturam milhões. Obviamente que os evangélicos vão ser contrários à minha opinião, a maioria deles. Mas se você pensar aí, caro companheiro, você vai entender que isso é injustiça tributária. Claro que é. Se você paga imposto, o pastor tem que pagar também. O pastor tem as mesmas responsabilidades de vida que você tem. Carro, tem casa, tem filho na escola, tem família, você também. Você também. Então, isso é um privilégio que é concedido para poder abarcar o voto dos evangélicos, porque, naturalmente, os evangélicos vão fazer proselitismo para você votar em X ou Y. Isso está errado. Vamos lá, isso é uma injustiça tributária. Companheiro, mas eu vou falar sobre isso num vídeo mais específico. Então está aqui a declaração sobre Israel, ela não foi estratégica realmente para o governo. Talvez tenha sido estratégica para a agenda que o presidente Lula tem, mas não estratégica para o governo. Né? Porque, olha aqui, fala do presidente que compara as ações de Israel em Gaza, o que Hitler fez contra os judeus durante a Segunda Guerra foi considerada exagerada por 60% dos entrevistados, 69% dos evangélicos. É o seguinte, meus amigos, realmente foi desastrada a declaração sob o ponto de vista
do conflito, do marco histórico, da barbárie, eu acho que realmente foi exagerada. Eu não tenho nenhuma dúvida que estava errado, só que aí politizaram isso. Esse daí é o grande problema, isso aí foi politizado. Está aqui, ó, o que está acontecendo na faixa. Está errado o presidente Lula, na minha concepção, não deveria ter falado. Até porque ele é um político experiente e sabia que ia redundar nisso. Está aí, ó, o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Daí foi a pesquisa dele, né? Foi a fala dele, e ficou realmente muito difícil para não criar essa instabilidade toda. Então, entenda uma coisa, como o governo também aí não foi estratégico, porque está aqui, ó, a pesquisa também revelou que a opinião dos brasileiros sobre Israel despencou desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 23. A pesquisa também revelou que a opinião dos brasileiros sobre Israel despencou. No início do conflito, 52% dos entrevistados tinham opinião favorável a Israel. 20% tinham opinião. Em fevereiro de 2004, o índice de entrevistados que possuem opinião favorável a Israel caiu 39%, enquanto a percepção desfavorável avançou. Os que não sabem, a pesquisa também avaliou que 48% dos entrevistados acreditam que o governo de Israel não exagerou a considerar Lula persona não grata, enquanto 41% acreditavam que houve exagero. Então, dá uma olhada nisso aqui. O Lula, apoiando a Palestina, estava indo bem com relação às pesquisas que estavam sendo realizadas. Está vendo? No início, tinha ali muitas pessoas apoiando Israel. Depois, com o propagar de como Israel apresentava essa guerra, não estou julgando isso, eu estou falando sobre estratégia. As pessoas diminuíram o apoio a Israel. Elas estavam impactadas com o que aconteceu, depois diminuíram quando perceberam que poderia, vou botar aqui no futuro do pretérito, poderia haver um exagero. Então, a agenda do presidente estava muito bem, inclusive essa luta dele para que esse conflito se erradicasse. Mas o grande problema foi a fala dele. A fala dele acabou sendo politizada, mesmo quando as pessoas entendiam que Israel estava exagerando. Isso aí é um fato que configura ali um erro político explícito do governo, com relação a uma agenda que estava até indo bem. A defesa dele estava até sendo bem percebida pela sociedade, até que ele, de maneira desastrada e, eu diria, até imprópria, foi falar ali do Holocausto. Então, meus amigos, é o seguinte, ao invés de comemorar isso, você precisa lamentar, porque toda vez que acontece uma coisa dessa, é instabilidade, toda vez que acontece isso, o empresário fica, eu diria, temerário em investir mais. Isso aí é menos renda, menos emprego, menos dinheiro circulando, enfim, as pessoas comemoram politicamente. Por isso é que eu digo, na verdade você tem que fazer por você, e fazer por você não é politizar, fazer por você é você ser técnico nas suas análises, que é o objetivo aqui desse canal. Até o próximo vídeo, muito